Deus abriu o mar. E a sua libertação começa hoje. Creia, meu irmão, minha irmã. Essa palavra é muito forte. Vai para o capítulo de Josué, no seu capítulo 3, versículo de 9 a 17. Por ser muito grande, eu estou trazendo de uma forma mais enxuta. E eu vou ler para você e preste bem atenção, tá? Então Josué disse: assim vocês vão saber que o Deus vivo está no meio de vocês. Ele vai expulsar diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amoreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar a frente de vocês no Jordão. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca chegaram ao Jordão e colocaram os pés na margem da água do rio, pois as águas do Jordão transbordam sobre toda a orla durante o tempo da colheita. O mar do sal foram completamente separadas. E o povo atravessou diante de Jericó. Atravessava a pé enxuto até que todo o povo terminasse de atravessar o Jordão. O que é que o Senhor quer falar para mim e para você no dia de hoje com essa palavra forte em Josué? Que para a gente poder alcançar o nosso milagre, a gente precisa, antes de tudo, confiar nele. A gente precisa. E confiança, meus irmãos, a gente não adquire do dia para a noite. É um processo. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Confiar em Deus não é da noite para o dia. É um processo. A gente tem horas que a gente avança, tem horas que a gente cai, tem horas que a gente confia, tem horas que a gente não confia. Mas eu digo a você que está me assistindo, persevere. Mesmo diante do sofrimento, mesmo quando você vê que a sua relação de confiança com o Senhor está abalada, diga a Ele, converse com Ele, Jesus é um grande amigo. A segunda coisa que a gente tem que prestar atenção nessa palavra é que Josué, ele fala para que os sacerdotes possam pegar a arca da aliança, né, e irem à frente. Porque Deus quer mostrar ao seu povo os prodígios que ele vai fazer. Mas para isso, as pessoas precisam ter confiança nele. E também arregaçar as mangas. Tanto os sacerdotes arregaçaram como o próprio povo, ambos confiaram em Deus. E também fizeram o que tinha que ser feito. Colocaram os pés na água. Não temeram. E essa palavra traz para mim e para você não somente a confiança, como que a gente também precisa colocar os nossos pés nas águas, em águas mais profundas. Então, qual é o mar que te impede de você conseguir se libertar? Se você está passando por algum problema, seja uma enfermidade, seja um desemprego, uma decepção, o que está te impedindo? E aqui o Senhor traz com essa palavra que a gente precisa se libertar, não somente confiando nele, mas também colocando os nossos pés em águas profundas. Olha quando ele diz aqui, as pessoas, o povo atravessava pé enxuto até que todo o povo terminasse de atravessar o Jordão. Tamanho milagre que o Senhor fez com o seu povo. Os pés secos. Então, a medida que é o teu milagre tem que ser essa medida da confiança. Esse amor, você buscar mais, fidelizar mais esse amor para com Deus. Ah, Dani, mas eu estou sofrendo tanto, eu não consigo, mesmo sem você conseguir, meu irmão, minha irmã. Conversa com Jesus. Vai para o teu quarto. Vai para a igreja. Coloca teu joelho no chão. Pega uma palavra na Bíblia. Se você não consegue falar nada, pega uma palavra da Bíblia. Abre a Bíblia de uma forma aleatória. O Senhor conversa com a gente de diversas formas. Ele usa pessoas, ele usa situações para conversar com a gente
de uma forma que a gente nem espera, aqui ele está falando com você, como ele também está falando comigo. E a gente também precisa se ater, é o que eu digo muito aqui no canal, como é que você recebe essa palavra que eu te passo? Como é que está o teu coração? Porque às vezes o nosso coração, a gente recebe uma palavra, mas a gente não guarda. A gente esquece. É igual a palavra que a gente tem na própria Bíblia, da palavra do semeador, da semeadura. Então, como é que está o teu coração? Eu estou falando aqui para você. Você está ouvindo ou você está escutando? Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A espera em Deus. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, você ouve qualquer coisa. Você pode estar assistindo o meu feed, mas você pode resolver não assistir mais. Você vai para outro lugar, vai ouvir uma música, vai ouvir enfim, um programa de TV que não tem mais nada a ver com o assunto. É uma opção, é uma escolha. E escutar é você guardar no coração e praticar. Então, o que eu falo hoje aqui, e que eu fiquei bem reflexiva quando eu fui ler a palavra dele, que o Senhor conversou comigo, é justamente isso, pedindo, né, para que a palavra dele, ela precisa ser bem digerida. O Senhor Jonas Abib falava muito isso. A gente precisa se alimentar da palavra como a gente se alimenta quando a gente se alimenta de forma normal. E a gente precisa ter isso com a palavra de Deus. A gente precisa pegar a Bíblia aqui, como eu estou fazendo, né? E mesmo sem entender, ler mais uma vez, né? Pela segunda vez, entrar em reflexão, conversar com o Senhor, o que Ele quer falar. Jesus falava em parábolas. Então, era justamente uma forma para que só aqueles que tivessem a pureza do coração pudessem compreender. Então, a palavra que eu deixo aqui no vídeo hoje é: o que te impede de avançar? Seja um projeto, seja a solução para uma enfermidade, para alguma causa que você está esperando, para você resolver um conflito, seja no trabalho, seja na família. Será que não é a hora de você colocar, né, você se pronunciar? É isso que Deus te fala hoje. Reage, filho, reage, filha. Vai para as águas mais profundas. Cria intimidade com Deus. Coloca um louvor. Se você não tiver vontade de rezar, então vai ouvir um louvor, porque ele vai falar com você no louvor, vai te trazer paz. Porque é muito mais fácil a gente resolver qualquer conflito, a gente tendo paz no coração, do que a gente resolver na angústia, na aflição. A tendência a dar errado é muito maior. Então persista, continue avançando, continue pedindo apelo ao Senhor, que tanto está perto de você. E muitas vezes, diante desse burburinho que a gente vive, a gente não consegue ouvir a voz do nosso pastor. Busque a Deus, o ame de todo o coração. Se afaste daqueles que pedem para que você se afaste de Deus. Não são amizades para você. E se você está passando por sofrimento, seja forte e corajoso. Nada dura para sempre. Santa Teresa d'Ávila sempre disse isso. Tudo passa nessa vida, menos Jesus, menos o amor dele para com você. Reflita sobre essa passagem de Josué, capítulo 3, versículo 9 a 17. Reflita sobre isso hoje. Coloca nos comentários alguma
dúvida que você tenha e busque a Deus de todo o coração. Fique em paz. Deus te abençoe.